Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Jardim, tá? Como o seu Mário muito bem disse ali, né? O nome é Flaubert Menezes, depois eu coloco na tela para todo mundo, tá? Sou palestrante espírita, né, trabalhador da casa, um pouco afastado no momento dos trabalhos mediúnicos, né? Por conta da tribulação do trabalho, minha filha que nasceu, estamos tentando arrumar um tempinho ainda, né? Mas os estudos sempre continuam. Estudos firmes e fortes, né? E auxiliando no que pode no dia a dia, inclusive com as palestras. E nessa tarde maravilhosa, né? De uma chuvinha que veio em boa hora, né? Um tempo muito seco, né? Esse friozinho gostoso, falar de alegria, né? Alegria, saúde do corpo. O que será que tem a ver a alegria com a saúde do corpo? Tem algo a ver? Será que se nós ficarmos, como diz o seu Mário, né? Sisudo, muito sério, muito carrancudo, será que nós ficamos mais doentes do que o normal? Isso nós vamos discorrer durante a palestra, tá? Então, para começar, eu inicio falando o oposto, explicando o contrário de felicidade, para que nós possamos entender e aprender. Porque se a gente aprender o que é infelicidade, a gente pode evitá-la de alguma forma. De alguma forma. Será que é possível evitar a infelicidade, a tristeza? Vamos ver. Infelicidade, estado de insatisfação, antônimo de feliz, ausência de felicidade. Todos nós temos esse estado infeliz, mas é um estado temporário. Temporário. Diz Haroldo Dutra, um palestrante muito importante, né? Diversas palestras, sua importância para o espiritismo e na divulgação é muito ampla, né? Buscando elementos a palestrar, diz que, e é muito plausível o que ele falou, imagine que, se a dor não fosse importante para nós, seres humanos, ou para o universo, será que Deus realmente colocaria essa dor para nós? Será que não tem um fundamento a infelicidade, a dor física e emocional? Se essa dor não tivesse alguma característica, algum aprendizado, ela não estaria presente em nossas vidas. Então a dor é necessária, de certa forma, para o aprendizado. Haja visto que eu posso fazer um pequeno teste para a gente poder entender o que é a dor. Quer ver um exemplo? Pense 5 fatos felizes da sua vida. Os mais felizes. 5 fatos. Filho não pode. Não vale filho. As mães já... Eu tenho 5 filhos. 5 felicidades, pronto. Não, filho não vale. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Difícil, né? Nomear 5. E o dia mais triste da sua vida. Pronto. Calma, não vamos derramar lágrimas por enquanto, né? Muitas vezes essa dor pontual que nos marcou trouxe um aprendizado. Mas como eu vou aprender com uma perda de um emprego, de um amor, de um ente querido, bens materiais? Como eu vou aprender com isso tudo? Simples. Analisaremos o nosso íntimo e nós percebemos qual é a nossa fraqueza para que aquela dor nos atinja. Porque a dor é corretiva. A dor nos influencia ao aprendizado. Se não fosse desta maneira, qual o sentido da dor? Se nós descalços corremos pelo asfalto quente, o que vai acontecer com os pés? Vão queimar. A próxima vez que o asfalto estiver quente, a gente vai sair descalço? Não, aprendemos. É uma lição. E por que não no nosso dia a dia? Ah, mas não tem fundamento porque o outro... Não, o outro não. É o nosso fundamento. É a nossa importância. Quais são as causas da infelicidade, então? Olha só. Acabamos de comentar, né? O apego aos bens transitórios.
Por que bens transitórios? Se a gente analisar a fundo, nós temos o suficiente para a gente sobreviver. O suficiente, nem mais nem menos. Ah, mas o meu vizinho é rico. Se ele é dotado de bens materiais maiores, a sua responsabilidade perante a sociedade é muito maior. Será que nós somos capazes de administrar essa responsabilidade? Eu sempre faço uma pergunta que é muito interessante. O que você faria hoje com 25 milhões de dólares? Dólares, nem reais, dólares. A gente multiplica por 4, né? O valor do dólar. Aí uns pensam, nossa, Flávio, eu ia viajar o mundo, eu ia parar de trabalhar, né? É por isso que a gente não ganha. Por quê? Como assim um dinheiro que gira vidas em torno do bem material, proporciona o trabalho, o aprendizado, tem que ficar parado? Não é possível. Um bem material como o dinheiro, ele tem que rodar, ele tem que girar na mão de várias pessoas para administrar a vida de cada um, seja pouco, seja muito. Entenderam agora o valor da fortuna? Emmanuel diz que as provas maiores desta terra é a beleza e a fortuna. Com ambos, você consegue ludibriar muitas pessoas, você consegue enganar muitas pessoas, ser servido pelo bel prazer. A ignorância das leis divinas. Todos nós conhecemos as leis divinas. Como disse Jesus Cristo, as leis divinas estão escritas aonde? Dentro de si, dentro de cada coração. Qual é? O amor. Então, se você, tudo que vá contra o amor, é uma transgressão a essa lei. E aí causa dor. Em quem a provocou e você que recebeu tudo isso. Olha que interessante. Então, por todos esses bens, esse orgulho que nós temos, né, de vestir uma carapuça, eu sou imbatível, né, eu preciso ter mais e mais e mais e mais. Aquele que é perfeito, quando chegou à terra, veio como? Sem nada. Como ele diz, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. Ou seja, ele chegou numa manjedoura. Manjedoura é o modo mais singelo de falar, né? Mas Jesus nasceu num estábulo, meio aos animais, sem um luxo sequer, com um berço improvisado. E nós sempre querendo mais. Será que é necessário? As causas da infelicidade, Kardec ainda avistou, né, em 1857, no Livro dos Espíritos, na questão 133, diz o seguinte: mas então de que adianta os espíritos terem seguido a rota do bem, se isso não os isenta do sofrimento corpóreo? Pode ser o mais evoluído nesse planeta, que sofre também, né? Olha só, a resposta. Eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo, que é o crescimento, o aperfeiçoamento moral. Além disso, os sofrimentos da vida muitas vezes são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições tem, menos tormento sofrerá. Atenção agora. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, nem ambicioso, não sofrerá os tormentos desses defeitos. Eu tenho todos. Todos. Inveja, né? Ah, existe aquela inveja branca. É inveja. Não existe inveja branca. Isso é invejoso, né? Por que a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa? Nosso carro não tá bom pra gente, né? Queremos mais. Ciumento. Ah, mas o ciúme do meu filho é ciúmes, é o apego, né? É a obsessão a alguém, não é verdade? Avarento, sempre querendo mais, ambicioso, né? O que eu tenho não me basta.
Então tudo isso faz parte da nossa imperfeição moral e que nela precisamos trabalhar no dia a dia, em oportunidades que Deus nos proporciona para poder devagar e lapidando essas imperfeições. Não é de uma vez. Já imaginaram se tudo viesse de uma única encarnação? Nós não conseguiríamos ficar um segundo encarnado. Um segundo sequer. Pensamos nas provas de Jesus. Jesus curou, auxiliou, ajudou tantas pessoas. No momento derradeiro foi traído por um de seus discípulos. E não há um murmúrio sequer. No trajeto do Calvário, uma reclamação, uma lágrima, um esbravejar com outros, um ser puro, que entende esse sofrimento, que foi um mal necessário para o exemplo para a humanidade. O que me diz os pensamentos negativos? Será que os pensamentos criam? Será que os pensamentos nos envolvem e nos faz ter dor no dia a dia? Sim. Olha só, no trabalho, quando a gente começa a perceber ou então sentir, pensar, alguém está me perseguindo. Não dá uma semana, aquela sensação se concretiza e alguém te persegue. Ah, mas aconteceu. Será que aconteceu ou será que nós criamos oportunidades das energias influenciarem para que alguém possa nos perseguir de alguma forma? Nessa proteção de não ser perseguido, nós abrimos brechas para alguém realmente ter um motivo. Né? Dor de cabeça, é interessante isso, né? Quem nunca acordou de manhã, pensou, nossa, hoje eu vou ter uma dor de cabeça. Meia hora a dor de cabeça está lá. É fatal. Uma doença. Eu acho que eu vou ficar com gripe. Não dá 2 dias, está com gripe. Mas teve sintomas? Não, eu achei. Com gripe apareceu. Né? Então por que muitas vezes, eu uso como exemplo a mãe, né? A mãe, 3 filhos, o pai, todo mundo adoece na casa, menos a mãe. Aí o médico pergunta assim, nossa, mas você não adoeceu ao meio de tudo isso? E ela responde, não dá tempo, doutor. Eu preciso cuidar de todo mundo. Ou seja, o pensamento forte, eu não posso ficar doente. Eu não vou ficar doente. Positivo, tenho que cuidar de algo. E assim por diante. Né? Então, isso é um dado científico, tá? Os otimistas adoecem muito menos que as pessoas pessimistas. É um dado científico comprovado, recomprovado, refeito, feito de novo de maneiras de várias formas e comprovado. A redundância é grande, mas é um fato. Pessoas otimistas adoecem muito menos. E assim diz Jesus, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Ou seja, nós também criamos, assim como Deus não para de criar. Olha o que Jesus continua a fala. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará as maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, no momento oportuno que nós tivermos aprendido quase tudo, Jesus nos deixa para que nós possamos cuidar de outros. Ou seja, a nossa moral será tão elevada, mas o tempo para chegar lá é tão grande, nós vamos reencarnar diversas vezes, como eu e o Mário estávamos conversando na porta, né? Há pouco tempo. Não é verdade? Olha só, o equilíbrio da mente e do corpo. Olha que interessante. Está no livro Os Missionários da Luz, Chico Xavier, tá? Psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz. Diz o seguinte, o instrutor Alexandre, que comanda, né, a pesquisa e os entendimentos que eles estão seguindo. Diz Alexandre, cada célula física é um instrumento de determinada vibração mental. Cada célula do nosso corpo, 27 trilhões de células. É um instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, ou seja, nós estamos pensando e criando. Estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa.
Olha que interessante. Criando algo ao nosso redor ou destruindo algo ao nosso redor. Pode ser laços, pode ser oportunidades. E ele continua. Somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura está sujeita a incessantes desequilíbrios. Nós não deixaremos os médicos da terra, são importantes. Mas nós devemos pensar que o desequilíbrio, por nós, é provocado. Por exemplo, quem tem o impulso de pensar e fazer, geralmente o chakra laríngeo é o chakra do impulso, né? Quem tem esse desequilíbrio de pensa e faz, ou pensa e não faz e guarda tudo para si aquele pensamento, geralmente tem problema de garganta. Faringite, laringite. Quem tem nervosismo, é muito bravo, não tolera nada, geralmente tem o quê? Queimação no estômago, desinteria, prisão de ventre, tudo na região abdominal, onde fica o chakra da força. Olha que interessante. E outros mais que nós vamos também discorrer, né, no curso de apometria, falando sobre as energias e os chakras, tá bom? Mas como manter os pensamentos positivos? A gente fechar a palestra aqui, ó. Como diz Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, hoje você sabe que pensamento cria. Qual é a melhor forma de manter o equilíbrio do corpo? Pensamento positivo. O conhecimento não só nós temos dos evangelhos, né, da postura de Jesus que nos ensinou em plena atividade pela ação, né? Então, se nós tivermos esse contato pleno com os estudos do evangelho nas casas espíritas, nós paramos agora, né? Vamos dar uma pausa dos estudos aqui da casa para iniciar o curso de apometria, dia 4 de agosto, tá? Porém, o Evangelho no Lar é um estudo contínuo que nós fazemos no nosso altar sagrado, que é a nossa casa. E nos instrui, nos orienta, né? Eu tenho diversas histórias segundo o Evangelho que aconteceu comigo, me alertando, me acalmando, prevendo inclusive mortes. Isso, cada um vai ter a sua experiência, não é verdade? Não só a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a leitura de todos os Evangelhos da Bíblia, né? Assim a gente consegue entendê-la, tá? Então aqui, ó, quem me fala sobre esse comportamento? Que tipo de ação Jesus está falando? Olha só. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedar-me. Estava nu e vestis-me. Adoeci e visitas-me. Estive na prisão e foste me ver. Do que Jesus estava falando? A caridade. A caridade que nós possamos ajudar o nosso irmão ao lado, dentro de casa, fora de casa, nas ruas. Não é simplesmente o bem material. Uma palavra, um abraço, um aperto de mão, um sorriso de bom dia, boa tarde, boa noite, um bom trabalho. Isso é caridade. Muitas vezes alguém acorda meio acabrunhado com alguma coisa, recebe um abraço, e o abraço é uma transferência de energia tão grande, de alegria. Isso é uma caridade. E como Jesus o diz, em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que fizestes. Não é verdade? Então aqui, exemplos, né? Chico Xavier, Madre Teresa, são exemplos muito importantes da humanidade. Não é verdade? E o amor, para a gente, né, terminar. Mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Uma história muito interessante do Divaldo Franco. Sempre desde pequeno ele via Máscara de Ferro, que ele chamava o espírito obsessor, né? Sempre parecia para ele sisudo, bravo, né? Ele se desviava um pouco do caminho e o espírito aparecia para ele. No derradeiro dia, apareceu na porta de sua casa uma menininha recém-nascida, uma criança. Ele acolhia algumas crianças já, mas a casa estava lotada. E a família não queria adotar mais uma criança. Divaldo, não, vamos adotar sim. Todos cabe mais um, sim. E trouxe a criança para dentro de casa.
Neste momento aparece o máscara de ferro aos prantos. Divaldo, hoje você me venceu. Pois você acolheu em seus braços agora a minha mãezinha de vidas passadas. A partir desse momento, não mais te perseguirei. Te acompanharei te protegendo. Um gesto de amor cobre uma multidão toda de pecados, né? E falando da alegria de viver, mesmo em plena dor. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Né? O gigante deitado recebeu uma mensagem psicografada. Em plena juventude, forte, enorme, saudável, né? Na época lançou o filme do Tarzan, e olhava para o espelho, batia no peito e falava: "Ê, Tarzan", né? Ser forte, bonito, né? Aí foi numa reunião mediúnica, o médium recebeu uma carta e não quis ler. E o pessoal da mesa lê, você tem que ler, mas eu não sei se está certo o nome, e leu. Uma mensagem com um tal de Tarzan. Todo mundo se olhou assim, Tarzan, ele já baixou a cabeça. Tarzan, agarre-se no cipó da fé e entre na selva das amarguras e das dificuldades. Tendes confiança em Deus, que a tua prova foi pedida e assim serás feita. A partir deste momento, meses depois, paralisou todo o corpo dele. Deitado numa cama, fundou casas espíritas, deu palestras, auxiliou tantas pessoas em caridades. Inclusive tem uma história muito interessante, né? Ele estava no cinema, a cama deitada, e passou uma jovem, se barrou na cama. Mas, meu Deus, esse aleijado aqui até no cinema, em todo lugar que eu vou, esse aleijado está lá, com a cama. Ele virou assim: "Também, minha filha, você não para em casa?" Ou seja, numa cama sem se mexer, não parava em casa. Olha só, a alegria de viver. Já conhecia a doutrina bendita e que orientou nas amarguras da vida. Verdade? Então que nós possamos, assim, conhecer as nossas amarguras. Que nós possamos entender que a dor é um bálsamo para que nós possamos aprender a conduzir o nosso espírito à evolução. O que me diz de uma criança que necessita de um medicamento, que tem que aplicar uma injeção? E essa injeção é fundamental para a vida dela. Você deixa de aplicar a injeção? Não. E é assim Deus conosco. Estará do nosso lado, aplicando injeções, porque saberá que amanhã essa injeção fará efeito no nosso conhecimento moral. Eu deixo para vocês aqui o canal do YouTube, o meu canal, que eu fiz um dia para simplesmente estudar. Então eu acolhi tantas palestras para o estudo que eu achei um tanto egoísta deixar esse acervo para mim. Eu comecei a divulgar nas palestras que eu estou dando, inclusive filmando as palestras e colocando no canal, para quem perdeu, quem quer aconselhar alguém: assiste isso aqui. Tem diversas palestras, diversos expositores espíritas, né? Tem Nazareno Feitosa, tem o Rossando Klingen, diversos áudios livros, para que a gente possa, no dia a dia, fazendo algo em casa, poder estar ouvindo e aprendendo e consolando um pouco mais o nosso coração. E quem me ensinou isso tudo foi o Rodrigo de Campos, o trabalhador da casa também, meu amigo, irmão. Ele fez antes de mim, me ensinou para a gente poder estudar junto e conversar sobre a doutrina, né? E hoje nós divulgamos a todos que necessitam, tá? Então que todos nós possamos pensar, refletir nessa tarde sobre a dor do aprendizado. Que todos nós tenhamos uma excelente tarde. Fiquem com Deus e um excelente fim de semana. Muito obrigado.